Nesses últimos vídeos, nós estamos tratando principalmente da questão do sistema colonial. Nós estávamos analisando o aspecto mão de obra, né? A adoção de mão de obra. Que tipo de mão de obra foi adotada dentro desse sistema colonial no Brasil? Bem, nós vimos as dificuldades com relação à utilização da mão de obra indígena, né? No trabalho compulsório indígena, né? A série de dificuldades que ocorreram dentro desse sistema. Cabe ressaltar que, embora tenha se tido uma série de dificuldades, a província de São Vicente, né, a capitania de São Vicente principalmente, ela se dedicou em maior tempo à utilização desse tipo de mão de obra, mesmo com aquela série de dificuldades existentes, né, dentro da ideia da adoção da mão de obra indígena, né, a oposição de ordens religiosas, né, principalmente jesuítas, né, a questão toda das doenças, as fugas, as rebeliões, enfim, uma série de situações levaram à adoção. Há também momentos de exceção com relação à adoção dessa mão de obra indígena, né? Como a gente vai ver em vídeo futuro, né? Como ocorreu no norte com relação à revolta dos Beckman, né? Foi um outro processo ligado principalmente à redução e à dificuldade da obtenção de mão de obra africana, né? Nesse vídeo a gente vai tentar discutir principalmente a questão da escravidão ou escravização, né? Usando essa terminologia, né, mais moderna de escravização também, né? Muitos devem estar indagando, por que escravidão? Por que essa diferença, né? Eu aprendi, principalmente os mais velhos, né? Eu aprendi como escravidão, agora se fala só em escravização, né? Por que essa alteração no uso dessa palavra, né? Essa alteração de uso dessa palavra está ligada principalmente ao motivo de que escravidão pode estar associada ao nascimento de uma pessoa escrava que permanece escrava, né? E escravização está ligada a todo um processo de escravidão que foi acontecendo, né? Então há essa diferença aí desses dois termos, mas todos os dois termos eles estão focando o mesmo processo, né? O processo da escravidão, né? Cabe a gente também refletir sobre o sentido dessa escravidão, principalmente a partir do século XVI, né? Se há uma diferença real entre esse processo de escravidão com os processos de escravidão anteriores, né? Muita discussão tem sido propagada na internet, né? Não, a escravidão sempre existiu. Então ela já existia anteriormente, inclusive nas próprias etnias africanas existia esse processo de escravidão, né? Claro, esse processo é antigo, a gente sabe, reconhece esse processo como um processo antigo, principalmente um processo em que ocorreu em larga escala em Roma, né? E também na Grécia, né? Mas a gente tem que entender que esse processo principalmente a partir do século XVI, ele vai tomar novas formas, né? Ele vai tomar novos sentidos, vamos dizer assim, né? Porque o que acontece? Aquele processo de escravidão de Roma e de Grécia, ele estava profundamente associado ao processo de guerra e de conquista, né? Tanto que a grande crise no Império Romano, um dos fatores dessa crise, além do gigantismo dele, do expansionismo ter atingido limites muito grandes para se administrar, havia uma questão da manutenção dessa escravidão, né? Dentro de Roma, né? Como obter novos escravos, né? Diante de um período, por exemplo, de intensa pacificação, né? Quando você não tem mais guerras em larga escala, você deixa de ter aquela quantidade de escravos necessárias para se tocar o processo produtivo, né? Então a gente tem que entender que esse processo de escravidão da antiguidade, ele está muito, ou escravização, né, está muito ligado principalmente ao aspecto guerra, né? Então você vai ter uma guerra que vai justificar um domínio de outros povos, e esse domínio vai gerar um processo de escravização ou de escravidão, né? Não pelo fato, a grande questão é você, por exemplo, normalizar esse processo, né? Entender esse processo como um processo, não, aconteceu,
continua acontecendo e está tudo bem, né? Isso aí é muito complicado, né? Já que até nos relatos bíblicos, né, quando ocorrem os processos de escravização, escravidão do povo judeu, né, tanto no Egito quanto na Babilônia, enfim, esse domínio, ele não é bem visto, né, pelo próprio povo. Quem quer ser escravo de outro povo, né? Então, você meio que normalizar isso, dizer, ah, não, a escravidão sempre existiu, então está tudo bem. Então, a gente pode transcender para outros aspectos, né? Enquadrar outros aspectos nesse sentido, né? O apedrejamento de mulheres acontecia, então aconteceu, está tudo bem, né? Os idosos eram colocados nas montanhas, né? Quando atingiam uma certa idade, as pessoas eram abandonadas, né? Em várias sociedades, né? Então está tudo bem. Então a gente começa a extremamente relativizar qualquer processo. Então isso é muito temeroso, né? Que a gente está vivendo um outro momento, não é aquele momento. E o século XVI é um outro momento. Não é o mesmo momento do século II ou do século I, né? Por que também não é o mesmo momento? A gente está vivendo um momento de ascensão de uma nova classe chamada burguesia. A gente está vivendo um momento de um pós-renascimento comercial dentro do Mediterrâneo. Então, uma série de situações novas que foram criadas e, nesse aspecto, vai ser estabelecido esse processo também, né? Dentro do bojo ou dentro dessa série de mudanças que estão ocorrendo no mundo, né? Então a gente tem que entender o quê? Principalmente o contexto. O contexto é fundamental para a gente entender uma realidade, né, do passado, né? A gente não pode dissociar o passado ao contexto daquele momento, né? E enquadrar tudo como se fosse tudo igual, né? Porque aí não faz sentido o nosso estudo, né? Então não faz sentido, é tudo a mesma coisa, vamos ficar tudo analisando um único processo e a partir dali teremos a definição de todos os outros. Não é bem assim que acontece, né? A gente tem que entender o contexto daquele momento, né? E aí o que acontece? Há uma série de diferenças, né? Se a gente for pensar em termos de diferenças, né? Primeiro, o objetivo maior é um ganho comercial, um alto ganho comercial, né? Então havia ali o quê? Quem se dedicava ao comércio de escravos, e principalmente a estudos já hoje, né, muito sérios nesse sentido, né? Se a gente for analisar, por exemplo, redes de poder no Rio de Janeiro, na província do Rio de Janeiro, o centro de poder esteve muito focado nas mãos de quem se dedicava ao comércio de escravos, né? Então havia um enriquecimento, um grande enriquecimento dos mercadores de escravos, né? Inclusive acessando e tendo domínio desse mercado, né? Então a gente tem que entender que esse processo de escravidão está associado também ao processo do capitalismo comercial, do mercantilismo, né? Desse ganho, né? Desse ganho através dessa comercialização, né? E isso vai entrar, isso vai marcar também nossa sociedade. Por que vai marcar nossa sociedade? Não, principalmente pelo fato de a gente ter um alto contingente populacional relacionado a esse processo, né? Então a gente vamos ter principalmente Salvador, Rio de Janeiro, Recife também, né? Que são grandes capitais ou grandes sedes desse processo no sentido de portos de chegada de escravos, né? E ali vão ser distribuídos esses escravos, né? Então uma grande diferença também é a escala, né? Uma escala que não existia anteriormente, né? Então há uma discussão, foram 6 milhões de africanos que foram retirados da África, 4 milhões. Aqueles que minimizam falam em 4 milhões, aqueles que maximizam falam em 6 milhões de habitantes, né? 6 milhões de pessoas extraídas de uma região e jogadas em outra região. Nenhum processo anterior teve essa escala, né? Então você não vai ter um processo a nível dessa escala, até porque a população no planeta não compunha essa escala, né? No auge do Império Romano, no auge de Roma, se fala em 1 milhão de habitantes em Roma, e muitos dizem que isso é superestimado, né?
que haveria bem menos que isso. Então, essa transferência de pessoas de forma radical e violenta como foi realizada, ela não foi, vamos dizer assim, não teve antecedentes, não teve precedentes nessa escala, né? Então, isso tudo tem que ser pesado e analisado ao analisarmos esse processo, né? Muitos vão dizer, mas o Islã também se dedicava à escravidão e até bem pouco tempo se dedica a isso, né? Mas a questão é esse processo de escravização, de comércio de escravos do Islã, né? Do islamismo, ele tem aspectos, além dos aspectos econômicos, né? Tem aspectos religiosos também, de guerras também, de divergências até religiosas, né? Então, há motivadores diferentes, né? Aí você vai me dizer, mas esses fatores motivadores também foram utilizados, por exemplo, pelos portugueses nesse comércio? Claro que foram, né? Porque uma das formas de obtenção desses escravos seria o uso do conflito entre etnias, né? Então, esse conflito entre etnias na África é que fornecia esses escravos, à medida em que uma etnia mais relacionada ou bem relacionada com os portugueses é que ia lá obter, capturar esses escravos, né? Há uma série de detalhes, né, nesse processo. Esse processo não pode ser generalizado ou enquadrado assim de forma geral, né? Uma série de peculiaridades. Por exemplo, a quantidade dentro do processo de escravização islâmica era diferente. A quantidade, por exemplo, de mulheres, né? A quantidade de mulheres era alta, né? Havia uma certa preferência por mulheres, né? Aí você vai me indagar, por quê? Porque havia uma poligamia, né? E havia também o fato daquelas lideranças políticas e econômicas dentro do Islã terem haréns, né? Então havia todo um aspecto de privilégio na captura de mulheres. Ao passo que, por exemplo, na escravização portuguesa, que vai acontecer na África, você não vai ter esse aspecto valorizado, né? O aspecto valorizado serão homens em idade produtiva, né? Para produzirem, né? Principalmente, inicialmente, no cultivo da cana-de-açúcar, né? E posteriormente nas minas também, e depois no café, né? Então vai ter todo um perfil diferenciado, né? Então há detalhes, há aspectos relevantes, né, a serem considerados dentro desse processo, né? O próprio status, né? O próprio status também, o status social do escravo, né, é bem distinto. Então, se a gente for analisar o processo de escravidão em Roma, por exemplo, né, havia uma quantidade de escravos considerável a nível doméstico. Também havia escravos que, claro, não era a maioria, né? A exceção da exceção, havia uma ascensão social dentro desse processo de escravidão em Roma, por exemplo, né? Principalmente ocorreu quando Roma derrotou a Grécia, né? Roma derrota a Grécia e lideranças gregas viram escravos, né? Inclusive tem um caso, né, de um general grego que vira escravo. Mas esse general grego vai se tornar um pedagogo, né? O que era um pedagogo? Seria uma relação de paternidade diferenciada, né? Que havia em Roma, né? Havia o paterfamilias, havia o pai da família rica, né? Claro, né? Poderosa, né? Em Roma. E havia aquele pai, outro, que educava, né? E ele vai retornar à Grécia como governador, né? Em uma condição, um homem riquíssimo depois da condição de escravo, né? Isso não vai acontecer, né? Dentro desse processo de escravidão que a gente vai ver, principalmente aí a partir do século XVI, né? Nós vamos encerrar o nosso bate-papo de hoje sobre escravidão utilizando um texto publicado por Joaquim Nabuco, ele que foi senador do Império, estadista e diplomata, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. A escravidão não é uma opressão ou constrangimento que se limite aos pontos em que ela é visível. Ela espraia-se por toda parte. Ela está onde vós estáis, em nossas ruas, em nossas casas,
no ar que respiramos, na criança que nasce, na planta que brota no chão.